um sábado com o Futebolês especial aqui na tela da TV Jangadeiro. Seja muito bem-vindo, ótima tarde para você que está acompanhando a gente nesse sabadão. Tem muita coisa pra gente falar a partir de agora. Nesse fim de semana, cheio de futebol. Tem futebol hoje, tem futebol amanhã, mas acontecem outros campeonatos de outros esportes. A gente fala muito a partir de agora. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Futebolês especial bateu um papo com Cortez, ex-jogador multicampeão que hoje já conquista títulos como técnico do Sub-15 do Ceará. E neste fim de semana acontece o Campeonato Cearense de Taekwondo. Cerca de 500 atletas disputam torneio no ginásio da Parangaba. Luca Prior nos recebeu para falar sobre seu momento na carreira, depois de marcar o primeiro gol como profissional e ganhar espaço no time titular do Fortaleza. E ainda, tudo sobre os jogos da rodada do Brasileirão. É o encerramento do primeiro turno, tem Fortaleza e Ceará em campo. E uma história emocionante de superação. Brau encontrou no esporte um novo propósito para a vida. Tá legal demais o programa de hoje, já convido você para ficar com a gente, também no YouTube do Futebolês. E aí eu faço aquela chamadinha, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue, @soufutebolês no Instagram e se inscreve no nosso canal do YouTube para ficar por dentro, porque a semana toda tem Futebolês e já, inclusive, a gente fala da jornada esportiva que a gente tem, tá? Porque hoje tem jogo, amanhã também tem transmissão da Jangadeiro Band News FM, então a gente vai falar demais agora, mas a gente começa falando um pouco dessa jornada que é muito longa para se tornar um jogador de futebol. Mas quando se tem um bom exemplo, esse caminho pode se tornar muito mais fácil. É o caso dos meninos da base do Ceará, que tem um baita professor. Multicampeão como jogador, Cortez é técnico dos garotos do Sub-15 do Alvinegro e ele já chegou conquistando o título por aqui. Uma pessoa cortês é uma pessoa gentil, dócil, amável. Mas a pessoa cortês é um treinador que cobra muito da molecada do Sub-15 do Ceará. Sem a bola, tem que pressionar. Não adianta ficar olhando só no olho, que não vai dar. Não vai dar. Eu já falei. Time grande tem que pressionar. Isso aqui não é projeto, não. Projeto, os caras têm que você fazer isso. Eu quero, pela bola. Eu quero que você vitória. Senão não vai jogar comigo. Não vai jogar comigo desse jeito. Tô com voz ainda. Vamos lá. Vamos tocando. Esse é o jeitão do Cortez de comandar os treinos. Eu acho que o segredo dessa categoria, Sub-15, dessa idade, é você dar coragem para os meninos. Os meninos precisam ter coragem. Errar, vai errar. Eu errava no profissional, por que eles não podem errar com 15 anos? Mas o negócio é eles não se acovardar, eles ter convicção. Errei, na próxima eu vou acertar, errei, na próxima eu vou... E isso vai gerando neles crescimento, isso aí vai formar eles. Eu falo para eles, vocês vão chegar muito mais longe que eu. Eu não tive essa base que você está tendo, não, cara. A minha base era na rua. Entendeu? Então vocês são privilegiados, tá num clube grande, um clube de torcida. Então é só vocês terem convicção e coragem para jogar. Uma característica de Cortez ainda como jogador. Apareceu pro futebol no Botafogo já com 23 anos. Um lateral ofensivo e que conquistou muita coisa na carreira. Campeão no São Paulo, campeão em Portugal pelo Benfica e viveu o grande momento no Grêmio. Consegui ser campeão da Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana, ganhar 4 estaduais, sabe? Então foi muito bom esse período lá no Grêmio. Chegou à seleção brasileira, foi convocado uma vez em 2011, jogou contra a Argentina. Encerrou a carreira como jogador em junho do ano passado, no Sampaio Corrêa. Em dezembro, o Ceará apareceu para Cortez começar a nova função de treinador. E treinador também é educador. Olha só esse vídeo. O Ceará Sub-14, Cortez era auxiliar, perdeu o título para o Fortaleza, o maior rival. E mesmo assim, a ordem foi ficar em campo e aplaudir o time vencedor. Como eu estou numa geração de formação, uma categoria de formação, eles têm que entender e têm que ter aquele sentimento, sabe o quê? Da próxima eu não vou perder. Porque quando você olha para aquilo que você não esperava, porque é fácil chegar assim, ó, vamos todo mundo pro vestiário. Não, você tem que olhar o teu adversário lá comemorando, para criar aquele sentimento que na próxima nós vamos vencer. Dito e feito. Essa semana, já no comando do Sub-15, Cortez levou o time à conquista da Liga Ceará. Derrotou o Floresta na final por 3-2.
quando é campeão, você transmite tudo aquilo que você passa no dia a dia. O campeão não nasce da noite pro dia. O campeão é um processo. E eu tenho feito esse processo com eles dia a dia, chuva, sol, cobrando, orientando, falando. E eu falo pra eles, tá vendo? Faz sentido. Toda cobrança faz sentido. Sabe pra quê? Pra ver vocês dando volta olímpica, pra ver vocês sorrindo, pra ver um jogador na final, a mãe dele fazer 10 horas de viagem, de carro. Vem cá, chama ela aqui, vem tirar foto com a taça. Isso faz sentido. Num dos principais torneios da categoria, a Copa 2 de Julho, Cortez levou o Ceará à decisão contra a seleção brasileira. Ficou com o vice-campeonato. E é a seleção brasileira mesmo. O Brasileirinho disputado em Minas, Ceará campeão. Não à toa, o clube trouxe um multicampeão para comandar a base. E na trajetória de um multicampeão, não tem espaço para papo cordial, dócil, cortês. O papo é ao melhor estilo Bruno Cortez. Ei, acostuma a ficar com a bola. O futebol são duas valências. Outro fica com a bola, outro vai atrás da bola. Futebol é movimentação, tá ali. Vem, abre os passos, o outro vem. Vocês ficam parados, dois caras marcam vocês. Se vocês se movimentar, ninguém marca. Vambora! Vambora! Pressiona! Legal demais, né? Ter um cara assim como referência para esses meninos. Como o Cortez, eles estão em formação. Então, além do Cortez ajudar como jogador, como profissional, ajuda também na formação como ser humano. E ter um cara multicampeão, referência no esporte, é legal demais. Muito sucesso para o Cortez e também para as categorias de base do Ceará. Gente, nesse fim de semana, o ginásio poliesportivo da Parangaba vai ser palco do Campeonato Cearense de Taekwondo. Cerca de 500 atletas, isso mesmo, 500 atletas vão estar na disputa desse torneio que acontece hoje, está acontecendo desde a manhã de hoje e vai até amanhã às 7 horas da noite. O estadual é seletivo para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo que acontece em Aracaju no dia 10 de setembro, ou seja, mês que vem. Os campeões e vice-campeões de cada categoria vão garantir aí uma vaga no torneio nacional. Então, teremos 2 representantes de cada categoria aqui do estado do Ceará no torneio nacional. As programações vão até às 7 da noite, tanto de hoje quanto de amanhã. Lembrando que esse torneio vai ser disputado lá no ginásio poliesportivo da Parangaba. E se você quiser acompanhar, você pode, tá? Porque o evento vai ser aberto ao público, é só chegar lá com 1 quilo de alimento não perecível, que vai servir como entrada para o campeonato e você vai poder aí escolher um atleta para torcer, para acompanhar esses meninos, esses atletas, esses garotos e garotas que vão estar na disputa do Campeonato Cearense de Taekwondo. Muito sucesso para eles também, que consigam conquistar aí boas vagas no Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai falar de um menino que ganhou espaço no time titular do Fortaleza recentemente, tá? E ele marcou seu primeiro gol como jogador profissional. E tá realizando um sonho que não é só dele. O futebolês bateu um papo super legal com o Luca Prior. Se liga. Você viu esse vídeo? A emoção da mãe do Luca Prior ao ver o filho marcar o primeiro gol dele como jogador profissional. Prior, camisa número 38. Para esse momento chegar, muitos outros tiveram que passar. A começar pelo limite para subir para os profissionais, depois de anos na base do Atlético Paranaense. Chegou ao Fortaleza já nos finalmente, em setembro do ano passado. Ou subia, ou o sonho de ser jogador terminava. E eu vim para os últimos 4 meses, 3, 4 meses, para o Sub-20 e vim para fazer diferente, né? Tinha que fazer alguma coisa diferente, era o meu último ano de Sub-20. Você teve medo de não conseguir se tornar profissional? Cara, não. Eu acredito muito no meu trabalho. Eu tenho minha família que me ajuda. Eu trabalho muito forte todos os dias. Eu acredito que a confiança ela vem do trabalho. Ainda com o Vojvoda, conseguiu a tão sonhada chance, graças aos trabalhos no Sub-20 e nos 2 jogos que disputou da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogos da Copinha, você já esperava essa convocação para o profissional, para fazer a pré-temporada? Te pegou de surpresa? Então, a gente fez o vice-americano, acho que foi em novembro. Eu tinha essa certa incerteza de ir ou não ir. Já existia ali Existia uma chance, sim. E acabou que no segundo jogo da Copinha a gente jogou e o Léo Porto chamou eu, o Cauê e o Mancha. A gente ia integrar o grupo lá em Orlando. Lá. Foi tudo muito rápido de setembro do ano passado para cá. Chegou os profissionais, já está de contrato renovado até o fim de 2027 e o primeiro jogo como titular foi só no Maracanã, besteira contra o Flamengo. Tava lotado, cara, eu acho que tinha, 68 mil pessoas.
No começo eu estava deslumbrado, mas quando a bola rola aí é o trabalho, eu faço isso todos os dias, estou concentrado, focado, para dar o meu melhor ali. O passo a passo do início da carreira do Prior chega ao, até aqui, momento mais importante, o primeiro gol. Prior, inteligentíssimo no lance. Pega a sobra, perna esquerda, um toque sutil, belíssimo. Por sobre o goleiro do Bragantino. Prior, golaço no tricolor. Olha, naquele momento foi uma explosão de sentimentos, né? E aí voltou à tona tudo que a gente viveu, né? Tudo que a gente passou ao longo do tempo, assim. Foram pelo menos 6 anos longe da família na base do Atlético. Teve uma época que ele me ligava de madrugada e ele falava: mãe, o que eu faço? E eu dizia: o quê, meu filho? Ele com a minha saudade. Então só as mães de atleta vão me entender, porque é muita história, é muito sacrifício. Então todo momento me deu vontade de ir lá, tirar e trazê-lo para casa. E eu sempre perguntava: filho, é isso que tu queres? Ele: sim, mãe, é isso que eu quero. Então a gente sempre o incentivou, né? Sempre que a gente pôde estar junto com ele, auxiliando, incentivando, a gente estava junto, com certeza. Incentivo que virou golaço, o primeiro pelo profissional. Golaço que virou lágrima de mãe. Então eu falei: meu Deus, olha, tudo valeu a pena, todo o esforço, toda a dedicação valeu a pena. E obrigado, Senhor. Porque antes do Lucas ser um atleta profissional, ele é o meu filho. Filho da Ana Cristina e do Alex, irmão do Davi. Esse é o Luca Prior, de Franca, em São Paulo, para o Fortaleza. Te amo, filho, que Deus te abençoe, cuidado sempre. Obrigada por tudo, viu? Vai no estouro, deu de graça pra o Luca Prior, vai pintar o golaço! Prior, camisa número 38. Que massa, mais uma captação aí do Fortaleza, tá desde a base. Luca Prior, Gustavo Mancha, Kervin, o próprio Hércules, que tá lá brilhando no Fluminense, são alguns exemplos dessa captação que o Fortaleza faz ainda nas categorias de base. Daqui a pouco a gente fala do Fortaleza de Luca Prior, que entra em campo hoje, tá? É assunto pro próximo bloco. Mas agora vamos falar do Ferrão, que também joga neste sábado e é jogo importantíssimo contra o Asa de Arapiraca pela Série D, a segunda fase. No jogo de ida, o Ferroviário perdeu aqui no Presidente Vargas por 1-0 e aí vai pra lá enfrentar o Asa, tentar reverter essa vantagem. O Ferrão, que não vai ter o técnico Marcelo Vilar à beira do campo, porque essa semana ele acabou precisando fazer uma cirurgia do coração e por recomendação médica não viajou, mas o Tubarão vai, mesmo sem o seu técnico, vai tentar aí um resultado importantíssimo. E também tem Série C, Floresta em campo amanhã, tá? Tentando voltar pro G8. E ainda hoje você vai conhecer a história do Erialdo, ele que superou um trágico acidente doméstico e encontrou no esporte um novo propósito de vida. É uma história muito legal, inspiradora, que a gente conta no próximo bloco. Também a gente fala de Brasileirão, então não sai daí não, que a gente faz uma pausa rapidinha e volta já já. Estamos de volta com o Futebolês Especial nesse fim de semana de Brasileirão, encerramento do primeiro turno da Série A, tá? Apesar de Ceará e Fortaleza ainda terem jogos aí atrasados a disputar, os dois entram em campo pela 19ª rodada do Brasileirão. E no caminho dos cearenses, simplesmente os dois últimos campeões do Brasileirão. Hoje tem Fortaleza, amanhã Ceará e 2 pedreiras, hein? O Lion recebe o Botafogo hoje à noite, Arena Castelão. Às 8h30 da noite a bola rola. Amanhã o Ceará visita o Palmeiras, jogo às 4 da tarde. Mais uma missão daquelas pro Ceará. Depois de vencer o Cruzeiro e empatar com o Flamengo, é a vez de pegar o Palmeiras, que foi eliminado na Copa do Brasil na última quarta, tem pressão por lá. Pode ser a chance do Ceará surpreender mais uma vez. A dificuldade é a mesma que a gente teve contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. São equipes com o maior investimento do país, da América do Sul, né? Conseguindo fazer frente a, como foi agora há pouco no Mundial, fazendo frente às grandes equipes do futebol mundial, né? Então a gente realmente está conseguindo fazer jogos parelhos com eles, né? O ganhar ou perder é do jogo e a nossa expectativa é de fazer mais um grande jogo contra o Palmeiras lá. Na última vez que disputou a Série A, em 2022, o Ceará venceu o Palmeiras lá, 3-2. Bom, hoje o Fortaleza tem a chance de sair do Z4. Para isso precisa vencer o Botafogo e torcer por outros resultados. Então, dever de casa é o primeiro passo. O Paiva já tem mostrado pra gente, né,
alguns vídeos do Botafogo, ele esteve por lá, então ele conhece cada jogador, isso facilita, né? Ele deixa bem claro pra gente a forma que o Botafogo ataca, a forma que o Botafogo defende, mostra os pontos fortes, os negativos também, então a gente está trabalhando isso durante a semana. O Fortaleza está na zona do rebaixamento, o Botafogo é o 7º colocado. 8h30, Arena Castelão, hoje. Amanhã, 4h, Palmeiras e Ceará. Agora a gente vai para aquele revezamento que você já conhece, roda a vinheta, porque Renato Manso chega para comentar os jogos dos cearenses nessa rodada do Brasileirão. Eu gosto muito dessa vinheta. Eu gosto demais. Me cumprimenta. É a minha preferida. Eu não vou... Não por posso acaso, falar, né? Não vou falar nada não, porque vai que estão assistindo, né? E não gostam. Tudo bem, mas né? gosto demais, tá? É boa. Bem-vindo, Renato. Parabéns à equipe da arte aí. A equipe do marketing, eu adoro. Parabéns pra eles. Hoje tem jogo, né? Jogo importantíssimo, Renato. Como a gente viu na matéria aí do Trovão, tem Fortaleza e Botafogo. Só isso, né? O atual campeão da Série A. Então, Botafogo, que é um adversário difícil, Fortaleza precisando vencer e convencer também em casa, né? A principal missão do Fortaleza é vencer. É conseguir conquistar os 3 pontos contra um adversário difícil. Mas se a gente for olhar, Botafogo, né, é só mais um dos grandes times que o Brasileirão tem, que coloca frente a frente ali as equipes cearenses. Então, Fortaleza hoje precisa, diante do seu torcedor, que deve ir ao estádio, tem promoção de ingresso, tem promoção de carona, deve, né, pelo menos boa parte ali das arquibancadas cheias, deve empurrar esse Fortaleza para cima do Botafogo. O Renato Paiva tem, talvez de todos os seus desafios, a possibilidade, como o Breno Lopes falou na matéria, de ser o adversário que ele mais conhece. Isso. Até porque veio de lá, trabalhou há pouco tempo, menos de 2 meses, estava lá no Mundial com o Botafogo. É o time que venceu, o Botafogo que venceu o PSG é do Exato. Renato Paiva. E aí chega hoje com a missão de tentar neutralizar as principais forças contra um Botafogo que vem desfalcado. Primeiro do John, que apesar de ter dito, né, nas redes sociais que continuará no Botafogo, não vai para o futebol inglês, não foi relacionado para a partida. O Botafogo vem sem o Alexander Barbosa, talvez um dos pilares aí da defesa da equipe do Botafogo, e sem Marlon Freitas, que acabou passando por uma situação, né, contra o Bragantino. Ele acabou ficando desacordado no campo, né? Tem todo o protocolo de concussão e acaba ficando fora. Então o Paiva hoje, mantendo a estrutura que ele tem feito nos últimos jogos, talvez com Sacha, Matheus Pereira e ali o Luca Prió, que a gente viu na matéria hoje aqui, um meio campo mais forte que ataca lá na frente com Marinho, Breno Lopes e talvez o Davidson, um time que sufoca a saída de um adversário que vem com desfalques, vem com algumas limitações, é um cenário que pode ser favorável para a equipe do Fortaleza. Então acredito hoje num jogo bem movimentado na Arena Castelão, e se a gente olhar o último jogo do Fortaleza em casa, contra o Bragantino, foi um jogo muito bom do Fortaleza. Quem sabe vitória é mais convincente, né? E quem sabe ele não possa repetir esse mesmo nível de atuação, mas principalmente a vitória. Exatamente, seria importantíssima uma vitória, como o Trovão disse, tem que torcer para outros resultados, mas uma vitória deixaria o Fortaleza na condição de sair da zona de rebaixamento nessa rodada, então é importante demais. Agora vamos falar do Ceará, que entra em campo amanhã, e também tem um desafio, um adversário muito difícil, que é o Palmeiras, que o Palmeiras vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o maior rival, para o Corinthians, então é um momento, inclusive, turbulento do Abel Ferreira, que é o técnico mais longevo do futebol brasileiro, né, Renato? Mas vem num momento conturbado, é fato. Vem um momento muito difícil, muito tenso. O Palmeiras, que é um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro, à Copa Libertadores, e o Ceará tem o desafio de, assim como fez contra o Cruzeiro, ir buscar pontos fora de casa. O Ceará que tem uma boa pontuação, se a gente olhar o objetivo maior no campeonato, que é a luta por chegar aos 45, que é aquela pontuação mágica que a gente diz que permanece na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Ceará tem uma boa quantidade de pontos, e aí diante do Palmeiras é aquele velho, o que vier lucro, por quê? Porque pode terminar o primeiro turno com uma quantidade maior de pontos do que o que ele precisaria fazer no segundo. Então a matemática, assim, dividindo 45 por 2, 44 dá 22, o Ceará estaria acima dessa faixa. Então é muito bom, muito importante o Ceará conseguir pontuar. É impossível vencer no Allianz? Não é. O Ceará já conseguiu, inclusive, na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é inegável que o desafio do Léo Condé é encarar uma das equipes mais capacitadas em termos de elenco, apesar de não viver uma grande fase. Então qual é a relação que a gente precisa fazer?
o Ceará continuar com a mesma postura, continuar com a mesma preparação no sentido tático, de ser uma equipe que marca forte, que sabe, inclusive, baixar ali a pressão quando é necessário, mas sem abdicar de conseguir jogar, de tentar finalizar como foi contra o Cruzeiro. Então eu acho que o Ceará hoje tem, aliás, amanhã tem uma grande possibilidade de conseguir competir com o Palmeiras e buscar contra esse pressionado equipe os pontos que deixaria ele acima da média que a gente falou aqui. Importante demais, seria um resultado muito surpreendente, mas seria muito bom, porque é dessa sequência que o Ceará tá, né? Vencendo o Cruzeiro, empatando com o Flamengo. Ele já fez 4 de 6. De 6, exatamente. Ele fazendo 5 de 9 é muito bom, mas se ele fizer, por exemplo, 7 de 9, seria fantástico para o Ceará. Vamos lá, a rodada, como eu disse, essa é a última rodada do primeiro turno, mas assim, a tabela tá bem bagunçada, muitos times por causa do Mundial, enfim, jogos atrasados, inclusive Ceará e Fortaleza, mas essa é a última rodada do primeiro turno protocolarmente. Flamengo e Mirassol, às 6h30 de hoje, mesmo horário de São Paulo e Vitória no Morumbi, e Bragantino e Internacional. Aí o jogo do Fortaleza e Botafogo, péssimo horário, mas enfim, todo mundo vai trabalhar na transmissão do Jangadeiro Band News FM e também no YouTube do Futebolês, tá? E mais tarde, às 9 horas, no horário pior ainda, tem Bahia e Fluminense. Os jogos do domingo são Palmeiras e Ceará, às 4 da tarde. Também tem transmissão da Jangadeiro Band News FM. Vasco e Atlético, Cruzeiro e Santos, Grêmio e Sport às 8h30. E na segunda-feira, para fechar a rodada, Juventude e Corinthians. Esses são os jogos da 19ª rodada. Vai ser boa, né? Vai ser boa demais. Valeu, Renata. Valeu, Flavinha. Muito obrigado. Volte sempre, viu? Vamos pra cima. Gente, agora se prepare porque vem aí mais uma história emocionante aqui no Futebolês Especial. Você vai conhecer o Erialdo Brown. Ele que é uma inspiração e encontrou no esporte uma saída para uma situação que parecia irreversível. Começo essa reportagem com o pedido para que você ouça bem essa declaração. Às vezes uma pessoa ela não tem esperança de nada, acha que ela não é boa em nada, acha que a vida dela não serve de nada, até ela se encontrar num esporte, até ela se encontrar numa coisa que ela faz com paixão, numa coisa que ela faz, que ela acredita que aquilo dá o significado para a vida dela. Dar significado à vida. Esse é o papel do esporte e foi assim que o Erialdo, o Brown, renasceu. Cadeirante desde os 15 anos de vida. Está há 14 ressignificando a própria vida. Eu escorreguei de uma escada, escorreguei do degrau bem alto e bati de costas no chão. E esse impacto, ele deslocou a minha coluna e fez uma compressão da minha medula espinhal e dando origem à minha lesão medular, que fez eu ficar paraplégico. No auge da adolescência, paraplégico. E agora? Eu era uma pessoa que eu queria muito sair de casa, eu queria muito ver gente, eu queria sair da cama, né? Eu tive que fazer uma cirurgia, então eu fiquei hospitalizado por muito tempo de recuperação dessa cirurgia da coluna. Foi uma cirurgia muito minuciosa e bem agressiva, né? Então teve período de cicatrização e tudo mais, e nesse período inteiro eu acho que foi uma das piores partes da minha vida. Passar por esse processo foi a primeira vitória do Brown, antes mesmo de entender que era possível fazer esporte. Eu estava no shopping com a minha família e aí chegou um rapaz chamado Edvaldo Prado. E ele falou assim, olha, eu tenho um projeto que eu pego pessoas com deficiência e boto elas para fazer esporte. Aí aquilo me deixou encucado, né? Porque eu não tinha ideia de que pessoas com deficiência física, elas faziam esportes e tudo mais. Aí eu fui lá para conhecer. Aí achei muito legal o tênis de mesa, primeiramente. Comecei a minha carreira no tênis de mesa, mas aí vi que não tinha muito espaço para o tênis de mesa aqui na época. Hoje em dia eu acho que estava melhor, mas na época estava meio difícil. Eu falei assim, vou ingressar na natação. E ingressando na natação, eu comecei a evoluir como atleta. Foram 7 anos na natação, recuperado do trauma físico, do trauma psicológico, atleta, ia tudo muito bem, até... Na natação eu tinha ido para 2 estados diferentes em 2 anos. Competições? Isso, em competição. Aí eu falei, ganhando medalha. Ganhando medalha. Aí eu falei assim, acho que a natação é o caminho. Não foi. Primeiro, lesão ligamentar no ombro. Depois, algo ainda mais grave. A dor neuropática. O meu acidente, ele tem uma sequela que ele rompeu terminações nervosas. Nessas terminações nervosas são rompidas, você tem essa sequela da dor neuropática, que é como se fosse um sinal de alerta falso que o corpo manda para o cérebro e faz você achar que você está com dor, quando na verdade você não está. Aí a sensação que você vai sentir depende de quais terminações nervosas você foram afetadas, finas ou grossas. São 4 sensações, eu sinto todas as 4. Ou seja,
Aquilo que parecia ser a solução de tudo se tornou inviável. Só da água encostar na perna do Erialdo já dói muito. Teve que largar a natação. Mais um processo de você ser impedido de fazer uma coisa pelo seu próprio corpo, né? Mas aí, quando fechou essa porta da natação, eu acabei abrindo essa janela na luta de braço. Luta de braço. Queda de braço no popular. E haja braço. Por isso mesmo, treinar é preciso, musculação para evitar lesões e para manter o nível. Para lá de 70 medalhas nesse balde de pipoca. E, cara, pesa demais isso aqui, não é brincadeira não, sério mesmo. Eu acho que tem mais de 10 quilos aqui. Enfim, não precisa nem dizer muito, né, cara? Tá aí as que eu peguei no Pan-Americano. Ah, sim, essas são as mais importantes. Vai. Olha lá. Segura aí, sente o peso aí, a pressão. É pesado, muito pesado. Elas são de que exatamente? Explica aí. São braço direito e braço esquerdo. É assim, viu? A competição é com os 2 braços. Por isso tem que treinar com os 2 braços também. O Brown foi para o Pan-Americano na Argentina ser campeão com os 2 braços. Mas quase ficou de mãos atadas. Mais de R$6 mil em passagem, hospedagem e alimentação por lá. Do próprio bolso. Da ajuda da academia, ajuda dos familiares, mas apoio público, 0. Apoio privado, 0 também. Apesar disso, ele foi, ganhou e se classificou para o Mundial para representar o país lá na Bulgária esse ano ainda. Será que vai conseguir apoio? Porque nesse caso não serão R$6 mil, não. No mínimo o dobro, 12. Pode chegar até R$15 mil os custos. Brown aguarda investimento, patrocínio. Te emociona se olhar hoje e ver isso tudo que você já passou e conquistou? Me emociona, mas às vezes o que eu queria mais era que o meu pai pudesse ver. Essa parte, desde o ano passado, não teve? Não teve. Eu consegui mostrar para ele as 2 medalhas do Norte-Nordeste, mas o Pan-Americano não consegui. Mas ele sabe. Não, eu tenho certeza que lá do céu ele tá me olhando e ele tá muito orgulhoso de mim. Tá sim, Erialdo. Você tem o nome do seu pai, o apelido Brown também, e orgulhoso estamos todos. Mais uma vida que o esporte salva. Entrega conquistas e ressignifica tudo. Encerro essa reportagem pedindo para você ouvir atentamente. O esporte ele muda muito a vida das pessoas, né? Às vezes uma pessoa ela não tem esperança de nada, acha que ela não é boa em nada, acha que a vida dela não serve de nada, até ela se encontrar num esporte, até ela se encontrar numa coisa que ela faz com paixão, uma coisa que ela faz, que ela acredita que aquilo dá o significado para a vida dela. Brown, cara, que fantástica a sua história, realmente parabéns por não ter desistido, muito legal mesmo. E você viu aí, né, o Brown vai precisar de ajuda para disputar o Mundial lá na Bulgária. Vamos lá, gente, fazer uma corrente do bem aqui no Futebolês Especial. A gente aproveita para deixar o contato dele aqui, se você puder ajudar o Brown de alguma forma, entre em contato com ele, tá aí ó, o número 859-9217-6958, esse é o contato do Brown. Então anote aí para você que tem condições de ajudar o Brown, a gente vai ficar muito feliz em contar a história dele. Imagina ele lá na Bulgária representando o Brasil, a gente vai ficar na torcida aqui. E o Futebolês fica por aqui. Vem aí o Jangadeiro Alto Astral com minha amiga Tereza Dávila, então não sai da Jangadeiro não, tem muita coisa legal ainda nessa tarde. Eu volto no próximo sábado, segunda tem Futebolês ao vivo, 11 da manhã. Tchau, tchau.